Estamos ao vivo aqui nesse primeiro webinar da Proseconta. Esse ano a gente está disponibilizando algumas informações via internet, gravamos alguns vídeos e agora estamos ao vivo aqui para falar novamente sobre o imposto de renda da pessoa física. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando, eu sou supervisor societário aqui na Proseconta, já trabalho com declarações de imposto de renda de pessoas físicas há mais ou menos 10 anos. Estou na Proseconta há 3 anos e hoje a gente vai falar de uma forma resumida sobre as principais informações acerca do imposto de renda da pessoa física e tirar algumas dúvidas do pessoal que está online e posteriormente também a gente pode responder dúvidas por e-mail, tá? Então, em princípio, primeiramente a gente vai falar sobre a obrigatoriedade da declaração do imposto de renda, quem é obrigado a declarar, né? Basicamente são as pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$28 mil no ano. Isso dá uma média mais ou menos de uns R$2.000 por mês. O valor é quebrado, né? Mas a gente arredonda para mais ou menos R$2.000 por mês. Também quem obteve rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil por ano, quem tem alguma aplicação, alguma espécie de investimento e recebeu rendimento acima de 40 mil no ano, também é obrigado a declarar, né? E também a obrigatoriedade se dá pela questão patrimonial. Quem tem patrimônio acima de 300 mil, esse patrimônio a gente entende como sendo bens móveis, imóveis, investimentos, aplicações. Então, se a soma do patrimônio do contribuinte ultrapassar os 300 mil, o contribuinte é obrigado a declarar na declaração de ajuste anual. O prazo de entrega da declaração da pessoa física, ele sempre inicia no primeiro dia útil de março, esse ano foi no dia 1º, né? E finaliza no último dia útil de abril, que esse ano vai ser no dia 30. Então, quem declarar dentro desse prazo não paga multa, né? Quem declarar fora, passado do dia 30 de abril, está sujeito à aplicação da multa de R$165, que é o valor mínimo cobrado pela Receita Federal. Pois bem, falando sobre a questão das formas de declarar, existem duas formas que nós podemos declarar o imposto de renda: a forma simplificada e a forma completa. Na forma simplificada, o contribuinte ele já ganha 20% de abatimento e não tem necessidade de declarar dependentes ou despesas médicas com educação, né? Porque ele já ganha esses 20%. Já na forma completa, o contribuinte não ganha esse abatimento, mas ele informa os seus dependentes e as despesas tanto próprias quanto dos dependentes, despesas médicas com educação, também pensão alimentícia, previdência privada, isso tudo pode ser deduzido para fins de cálculo do imposto de renda. Vamos lá. A gente, após a transmissão aqui, vai abrir para perguntas. A gente até está verificando aqui que já estamos recebendo algumas perguntas de quem está nos acompanhando. Na medida do possível, a gente vai respondê-las ao vivo aqui. Caso a gente não consiga respondê-las posteriormente, a gente responde todos por e-mail, tá? Algumas perguntas até já estão chegando aqui e nós gostaríamos já de ir adiantando, porque como esse webinar é algo bem informal, né, então a gente já vai interagindo direto com o pessoal que está nos encaminhando as perguntas. Vamos ver. Uma pessoa aqui que está nos assistindo está questionando se é necessário a gente declarar os rendimentos dos dependentes quando declara pela forma completa. A resposta é sim. O rendimento ele é somado ao rendimento do titular da declaração, né?
E nem sempre, quando o dependente tem rendimento, é vantajoso declarar pela forma completa, né? Geralmente, isso é mais vantajoso quando esse dependente tem bastante despesa médica ou despesa com educação. Porém, lembrando que a despesa com educação, ela tem um limite em torno de R$ 3.500 de abatimento, diferente da despesa médica, que é ilimitada, tá? Outra pergunta aqui. Sim. Uhum. A pessoa pergunta se ela passar o prazo da declaração, isso até nós já explicamos inicialmente, né? Caso a pessoa não declare dentro do período que se encerra esse ano, em 30 de abril, ela está sujeita a pagar multa de R$ 165, valor mínimo, né, cobrado pela Receita Federal por entrega fora do prazo. Então, o contribuinte tem que ficar atento aos prazos, né, e não evitar pagar multa, né, de forma desnecessária. Isso acontece com muita gente não sabe que é obrigado a declarar e acaba se passando, depois acaba bloqueando o CPF, vai fazer alguma transação bancária, o CPF está bloqueado, vai na Receita Federal, verifica que tinha que ter declarado, né? Então, para que não pague a multa por entrega fora do prazo, é importante observar que o prazo encerra em 30 de abril. Vamos lá. Uma outra pessoa aqui que está nos acompanhando, ela pergunta se o filho acima de 24 anos pode ser declarado como dependente. Em regra, não. Na verdade, a Receita Federal permite que sejam declarados filhos até 21 anos e, caso o filho esteja estudando, até 24, esteja cursando um curso técnico ou curso superior. Entretanto, pessoas incapazes, onde o pai tem a guarda judicial do filho, mesmo ele sendo maior de 24 anos, é possível, mas isso são casos específicos. A regra geral é que acima de 24 anos não pode ser declarado como dependente. Outra pergunta aqui que nos chega, vamos ver, a pessoa pergunta o que é o ganho de capital. O ganho de capital, ele ocorre na negociação de algum bem que a pessoa declare, né? Por exemplo, um imóvel. O ganho de capital é o imposto que a Receita Federal cobra sobre a diferença do valor da venda efetiva do bem para o valor do bem declarado. Digamos que a pessoa tenha um bem declarado por R$100 mil e ela venda esse bem por R$150 mil. Essa diferença de R$50 mil, em regra, a Receita Federal cobra 15% em cima da diferença. Então, esse é o ganho de capital que ocorre nas negociações, geralmente negociação imobiliária, mas também pode ocorrer em negociação de outras espécies de bens, além do bem imobiliário, né? A próxima pergunta se refere a despesas dedutíveis. A pessoa pergunta se a vacina pode ser deduzida no imposto de renda. É uma pergunta interessante, até porque muitas pessoas têm dúvida quanto a isso. E, em regra, também, a vacina não pode ser deduzida. Ela só pode ser deduzida em casos de internação hospitalar, onde o valor da vacina está junto com o valor dos serviços médicos prestados. É difícil isso acontecer, pode ocorrer, mas em regra a vacina ela é considerada remédio, né? E o remédio ele não é abatido para fins de declaração de imposto de renda. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta, a próxima, se refere mais a declarações de profissionais liberais. Ela pergunta quais as despesas são dedutíveis no livro caixa. O livro caixa é uma escrituração que é feita para ser entregue junto com a declaração de imposto de renda, onde o profissional liberal ele pode abater as despesas que ele tem durante o ano. Elas são até escrituradas mensalmente, né? Mas são as despesas que são essenciais para o desenvolvimento de sua atividade. Por exemplo, um médico.
que é essencial? Digamos que o médico tem um consultório. O aluguel do consultório é essencial, caso ele tenha uma secretária para anotar a agenda e controlar a rotina do médico. Água, luz, telefone, tudo isso a Receita Federal considera despesa essencial para o desenvolvimento da atividade fim do médico. Entretanto, algumas despesas o pessoal confunde e acaba lançando, mas elas não podem. No exemplo citado da atividade médica, despesa com estacionamento, com combustível, isso não é permitido. Isso é permitido apenas para representantes comerciais, porque a atividade do representante comercial, ela exige isso, né? Então a gente tem que ter em mente que toda aquela despesa que é essencial para o desenvolvimento da atividade do profissional, ela pode ser deduzida. Caso contrário, não é permitido pela legislação. Vamos para a próxima. O contribuinte pergunta quando tenho de recolher o carnê-leão. O carnê-leão é uma espécie de imposto antecipado, que ele é recolhido mensalmente para aquelas pessoas que têm rendimentos oriundos de pessoas físicas. Ou seja, a pessoa presta um serviço para uma pessoa física, recebe por aquele serviço prestado, então ela tem de recolher um imposto referente àquele serviço prestado no mês. O carnê-leão ele sempre vence no último dia útil do mês subsequente ao recebimento, ou seja, digamos que a pessoa recebeu o valor em janeiro, ela paga no último dia útil de fevereiro. O carnê-leão ele também segue as regras da tabela mensal do imposto de renda, que é a tabela progressiva, e tem um limite em torno de 1.900 mensais, que é o limite da isenção. Acima disso, caso o contribuinte tenha recebido de pessoa física, ele tem que recolher o carnê-leão e o recolhimento se dá através de um DARF, né, com o código de receita 0190, e o período de apuração é sempre o mês do recebimento e o vencimento, como eu expliquei anteriormente, ele se dá no último dia útil do mês seguinte ao recebimento. Então acredito que quanto à dúvida desse internauta, a resposta seja tranquila. Vamos ver. Outro ouvinte aqui nos pergunta: vendi meu carro, preciso informar a venda? Sim, toda e qualquer negociação patrimonial ela deve ser informada na declaração para a Receita Federal, seja a compra, seja a venda. No caso citado aqui pelo internauta referente ao carro, as informações básicas que devem constar na declaração são o valor vendido para verificar se houve ganho de capital ou não. No caso de veículos, geralmente não ocorre ganho de capital, porque o veículo geralmente ele é bastante depreciado, diferente do imóvel, né? Mas em alguns casos pode ocorrer. Então o valor da venda é importante informar, a data da venda e o nome e CPF de quem comprou o veículo, né? Então assim, essas informações elas são básicas e devem ser lançadas ali no campo de bens e direitos, onde é descrito o bem. Então, a venda de veículo, compra, não só de veículo como de qualquer outro bem, ela deve ser informada na declaração. Prêmios de loteria, Mega Sena, Quina, já foi deduzido. Preciso declarar novamente? Sim, a declaração ela deve ser feita, então ela deve ser feita de acordo com o informe que a pessoa recebe, né? E ela deve ser declarada, mesmo que o valor do IR seja retido na fonte, a informação deve constar na declaração da pessoa. Vamos lá. Aqui está perguntando quais as despesas com educação são dedutíveis e também qual o limite. O limite eu acho que eu já comentei em outra questão, mas o limite exato para a despesa com educação é 3.561,50. E quais são as despesas? A Receita Federal considera a despesa com educação as despesas com
pré-escola, ensino fundamental, médio, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Além disso, como por exemplo cursos de idioma, cursos preparatórios para concurso, entre outros, esses não são considerados despesas dedutíveis com educação no imposto de renda. Lembrando que sempre a gente tem que considerar o limite de 3.561. Acontece muito aqui conosco, vários clientes têm despesas muito maiores a esse valor, né? Alguns clientes gastam 10, 15, 20 mil no ano com educação, entretanto só podem aproveitar esse valor de 3.561. Bom, pessoal, eu acredito que basicamente o que nós teríamos para responder seria isso, e daí também gostaria de comentar com vocês algumas novidades que o programa do Imposto de Renda desse ano nos trouxe. Uma delas é a obrigatoriedade da inclusão do CPF do dependente acima de 8 anos de idade. Até o ano passado, dependentes de 14 anos para cima tinham a obrigatoriedade de informar o CPF. Esse ano, a idade mudou para 8 anos e, segundo informação da própria Receita Federal, a partir do próximo ano, todos os dependentes, independentemente da idade, serão obrigados a informar o CPF. Então é importante a gente observar, caso o contribuinte tenha filho, não tenha feito o CPF ainda, é importante que seja feito, porque no próximo ano a Receita vai cobrar de todos. Tá? Outros campos novos que abriram nesse ano são informações de bens e direitos. Por exemplo, veículos, a Receita Federal está pedindo informação do Renavan, que antigamente não era obrigatório. Esse ano ainda é opcional, mas a partir do ano que vem, provavelmente, a Receita vai cobrar como obrigatório. A gente não vai conseguir enviar a declaração sem essa informação. E na questão dos bens imóveis, a Receita está pedindo número de IPTU. Da mesma forma, esse ano ainda não é obrigatório, é opcional, mas a informação é de que a partir do próximo ano esse campo seja obrigatório. IPTU, a data de aquisição do bem, porque isso é um quesito também importante para a gente calcular o ganho de capital, caso haja, né, porque existem algumas regras. Também o número da matrícula no registro de imóveis do imóvel e o registro onde ela está, onde a matrícula está registrada. Ou seja, aqui em Porto Alegre eu acho que tem 2, 3 ou 4, não lembro, registros de imóveis. A gente precisa saber primeiro o registro de imóveis, segundo o registro de imóveis. A gente precisa informar em qual cartório de registro de imóveis o bem está registrado. Né? Também as informações do endereço, mas isso geralmente já vem na descrição do bem ali. Então todos esses campos citados por último, eles são novos e a partir do ano que vem vão ser obrigatórios. Então, caso o pessoal já queira se organizar para os próximos anos, é interessante dar uma visualizada nas matrículas, junto ao registro de imóveis, também no cadastro junto ao município, para verificar essas questões. Pessoal, nós temos algumas outras perguntas aqui, mas eu acredito que essas aqui sejam as principais, até foram as que nos chegaram primeiro. E nós estamos finalizando esse webinar, que a princípio é o nosso primeiro, né, a primeira vez que a gente tem esse tipo de experiência. Gostaríamos de nos colocar à disposição, a ProSecConta está à disposição para tirar dúvidas e também, caso queiram fazer as declarações conosco, serão muito bem-vindos, né? Podem ligar para cá, agendar ou até mesmo fazer o agendamento por e-mail. Nós estamos à disposição, vocês podem procurar por mim. Eu sou responsável pelo imposto de renda aqui na empresa, né? E nos colocamos à disposição sempre que necessário. ProSecConta desejo a todos vocês uma boa tarde, agradecemos a companhia e permanecemos à disposição sempre que necessário. Muito obrigado.